Vamos lá, caso Isis, 42 dias desaparecida, a jovem de 17 anos que foi até a casa de Marcos Rony para poder falar a respeito de uma gravidez que ele, apesar de negar, já sabia. Ricardo Vilches, obrigado mais uma vez. Boa tarde, Filan. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. A gente continua acompanhando, são 42 dias, todo dia tem assunto aqui no Balanço Geral. E ao longo do tempo que a Isis permanece desaparecida, né, fica aquela angústia por parte da família, e o telespectador também passa então a ter não mais uma suposição, mas uma convicção. Exato. De que realmente ela foi assassinada, principalmente depois do que você trouxe ontem. Isso. É uma convicção que o pessoal de casa pode ter, com base também nas informações da polícia, e que a justiça também tem essa convicção. Nós já mencionamos anteontem sobre a prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias do Marcos Rony, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês compreenderem aqui o que levou o juiz a tomar essa decisão de manter o Marcos Rony preso. Que ele fala exatamente, esse é o detalhe aqui, ó. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos do município que Marcos, minutos antes do encontro, foi visto utilizando uma botina de cor bege. Uma história da botina, que ontem você mencionou, eu falei, Furlan, para, pelo amor de Deus, para que a gente contasse em detalhes hoje. Então é assim, gente, o Marcos Rony, no dia do desaparecimento da Isis, ele usava uma roupa, essa roupa, e esse detalhe da botina. E depois do fatídico encontro com a Isis, ele já não estava, pelo menos com essa tal dessa botina. Por que ele não estava com essa bota? Onde é que ele largou essa bota? E como é que a polícia chegou a essa informação? É o que nós vamos contar para você nessa reportagem que nós preparamos para vocês compreenderem também essa história, esse fio da meada, e depois a gente debate aqui no estúdio. Qual o papel que a mulher de Marcos Rony cumpre na investigação? Você notou algum nervosismo, alguma atitude dele ali que não saiu do normal? Na mesma pessoa de todos os dias. Eu não conheço essa pessoa que estão pintando, porque as pessoas estão falando. Igual as pessoas lá chamando de monstro, de assassino. O que a esposa de Marcos Rony pode ajudar a polícia? Ele teve que ia se entregar, mas antes disso tinha que falar com as crianças e com você, que ia lhe orientar. Orientar o quê? O que é isso orientar? Ele orientou de quê? Não me orientou nada. Eliane é o nome da esposa de Marcos Rony. Ela não será identificada na reportagem, é uma testemunha da polícia, não está sendo investigada. Oficialmente, uma esposa traída por um marido infiel. Você tinha conhecimento desse envolvimento do Marcos com a Isis, com a adolescente? Não. Você não tinha nenhum conhecimento. E de que ela estaria grávida? Muito menos. E você a conhecia, a Isis? Também não. A única pessoa que eu conheço, que eu conheço é o tio. O Rodrigo. O Rodrigo eu conheço. O relacionamento entre ela e Marcos Rony tem 11 anos. Nesse período, juntos, tiveram 2 filhos. Hoje, a guria tem 9 e o piá tem 4 anos. Eliana prestou o depoimento mais longo da investigação, quase 20 minutos respondendo às perguntas do delegado. Segundo ela, Marcos Rony tinha uma rotina, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Dificilmente chegava para a janta depois das 6 da tarde. A não ser naquele último dia 6, o dia do desaparecimento de Isis. Você pode descrever no dia 6 como foi esse itinerário que ele fez? Neste dia ele chegou que horas, voltando do serviço? Não sei, porque eu estava no banho. Então eu não sei o horário exato que ele chegou. Entre 7 e 7h30. Aquela hora, Marcos Rony já tinha se encontrado com Isis. Era a conversa sobre a gravidez da adolescente marcada com antecedência. Estas imagens mostram a falsa viatura dele saindo da cidade às 6h16 da tarde. A mesma câmera registra a volta 56 minutos depois, às 7h12.
No depoimento, o delegado quer saber como Marcos Rony estava vestido. Quer saber o que o casal fez depois que Marcos Rony chegou. A gente foi no mercado, ele entrou na porta do quarto e falou assim pra mim, mostrou, eu vou assim mesmo, mostrou a roupa, falei, não vou, falei, mas você vai assim? Ele falou, não vou tomar banho, eu não vou nem entrar no mercado, fico no carro, você entra e compra as suas coisas. Daí eu cheguei na porta do mercado e falei, não vou descer sozinho, você vai comigo. Daí ele falou, então tá bom, eu vou, desceu do carro e foi comigo. Daí lá ele conversou, cumprimentou as pessoas que cumprimentaram ele. A gente voltou, foi na casa da minha tia, que ele ia ajudar a carregar uma geladeira, a gente ficou lá esperando, ainda minha tia caçou, porque ele estava tudo sujo do serviço. O Marcos, coitado, tá cansado. Ele disse, tô cansado, tia, eu trabalhei o dia inteiro, nem na casa não fui, só cheguei lá e já voltei no mercado que eu queria ir. Depois que ele carregou a geladeira, ajudou a levar a geladeira na outra casa, que ele foi tomar banho. Daí a gente voltou para casa. Chegar em casa, ir para o mercado e para a casa de um parente. Essa informação não bateu com o que a polícia investigou. O delegado tinha uma carta na manga e Eliane mudou o depoimento. Então vocês só foram no supermercado e na casa da tia? Uhum. Tá. Eliane, a gente tem imagens que vocês foram, né? Vocês foram até o... Verdade, a gente foi... Ele foi comprar a gente foi no... Eu esqueci, a gente saiu do mercado, no estacionamento do mercado aqui, e a gente foi no... E do N a gente foi na minha tia, daí a gente desceu... Vocês foram fazer o quê? Eu fui ver uma botina, que até nosso neném ficou brincando com a botina, tá? Ele tomou banho e o neném queria uma botina, e eu falei pra ele que eu queria comprar uma botina pro neném, a gente ficou por lá, daquela, só que não era pro neném, era pra ele. E ele foi comprar naquela noite, na noite? Sim. Comprar essa botina? Pra quê? Porque caso estranho, você comprar uma bota à noite. Não, ele olhou no mercado, só que eu não quis comprar no mercado. Ele perguntou pra mim, será que tem sapato de serviço no mercado? Eu falei, tem. Porque o que ele estava trabalhando, eu já tinha caído um pedaço na casa. A desconfiança do delegado ficou ainda maior. Marcos Rony não queria só um par de botas novas. A mulher confirmou que ela desfez das botas usadas por ele naquele dia. E ele chegou a jogar algum sapato fora? Não. Tá. Eu que juntei um monte de lixo e joguei fora no outro dia. Eu joguei tudo que tinha de lixo. Esse episódio foi destacado pelo juiz do caso. Chama a atenção. Ajudou na decisão de prorrogação da prisão de Marcos Rony por mais 30 dias. Contra ele, há também outros elementos de prova. A perícia encontrou sangue e fios de cabelo na falsa viatura. Especificamente sangue e fios de cabelo no porta-malas do carro. Uma testemunha disse ter visto o carro de Marcos Rony 2 dias depois do desaparecimento de Isis, dentro da mata de Mandaçaia, em Telêmaco Borba. O carro dele estava embicado no meio do mato. Foi onde me chamou a atenção, porque o carro dele é embicado no meio do mato. A polícia não tem dúvidas de que Marcos Rony matou e escondeu o corpo de Isis. Um Marcos Rony que a esposa disse desconhecer. E ele não é assim. Eu não conheço essa pessoa que estão pintando. Tipo, o que as pessoas estão falando. É igual as pessoas lá chamando de monstro, de assassino, de tudo igual. Eu falei pro policial o dia que ele foi lá em casa. Eu falei, eu não conheço esse Marcos. Mas esse depoimento colocou uma dúvida nessa investigação. Por que Marcos Rony comprou uma bota nova no dia do desaparecimento de Isis? Por que Marcos Rony desfez da bota velha que usava no dia do desaparecimento de Isis? Olha, tem muita gente assistindo ao programa e levantando dúvidas também. A principal pergunta que uma pessoa fez aqui, ó. Ele trabalha como vigilante, como segurança, por que ele estava todo sujo? Eu acho que é importante as pessoas saberem também. Nesse período, gente, ele estava trabalhando como pedreiro numa obra, lá em Tibagi mesmo. E essa informação foi confirmada pela polícia e nós chegamos a mostrar, no dia que nós fomos para lá pela primeira vez, nós fomos atrás dele e, de fato, fazia já um tempo que ele estava trabalhando como pedreiro. Pedreiro o dia inteiro, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Tinha um intervalinho no almoço que ele ia para casa almoçar. Então, por isso que ele estava todo sujo. A bota
A bota. A bota. Por que é tão importante? Por que acendeu o alerta para o juiz e para a polícia a história da bota? Eu só queria lembrar o pessoal de casa, não sei se você vai lembrar, Furlan, a gente não conversou antes aqui, mas você lembra de um crime lá em São Paulo, foi repercussão nacional, que levava em consideração um policial militar e advogado também, o Misael Bispo de Souza, Misael, sim. que foi acusado, depois condenado por matar a advogada namorada dele, a Mércia Nakashima. Essa história envolveu o namoro dos dois, um relacionamento tóxico entre os dois, depois o desaparecimento dessa advogada, depois de ter encontrado o ex-namorado, o ex-marido PM. E aí, todo mundo, a família, apontou o dedo para esse sargento como responsável pelo desaparecimento dele. E a polícia não tinha muitas pistas, porque a gente estava falando do quê? Olha a coincidência. De um policial militar que sabia muito bem como a polícia pensa num caso de investigação como esse. O Marcos Rony é parecido. Se achava o policial e tinha contato com o PM. Então ele sabe como é que a polícia trabalha numa investigação dessa. O Misael, a polícia pegou o telefone dele, tentou rastrear pela Hebe, mas teve o pulo do gato que ele não se desfez e a polícia pegou o detalhe dele. E qual que era? A bota. A bota, gente. A bota que ele usava, o sapato que ele usava no dia, a polícia pegou assim, bem na sola, marca de terra, resto de terra. E aí fez a compatibilidade e viu que aquele tipo de terra, aquele lodo que foi encontrado, só tinha lá na cidade de São Paulo, perto daquele lago, que era a represa, onde o corpo dela foi encontrado. Então essa foi uma prova técnica que a Polícia de São Paulo conseguiu para oferecer denúncia e conseguir a condenação por 22 anos do Misael. Essa história é impressionante. Então, por isso justifica ele querer outra bota, justifica o fato do carro ter sido lavado. Veja, a gente pode conjecturar tanta coisa, porque é aquilo, gente, nós não somos polícia. Então a gente pode falar as coisas aqui, vocês estão acusando. Não, a gente está conjecturando sim. Então, por exemplo, já se falou, muitas pessoas sabem, a televisão está aí, a internet está aí, para você desfazer de um corpo que pode ter sido feito, o caso dele, você pode usar produtos químicos. Tem gente que fala, as pessoas, não, a boca pequena, ele fez uma cova e colocou cal. É um reagente químico que pode fazer um efeito numa bota, desfazer de uma coisa que pode ser uma prova contra ele também. Então, tem uma gente pessoa que escreveu aqui o seguinte, ó. Quer ver? Cadê a mensagem aqui, ó? Trabalhando de pedreiro, já dá para justificar a sujeira de ocultar a ISIS. Uma pessoa escreveu essa mensagem aqui. Mas veja, nesse caso tem as testemunhas, né? Essa obra onde ele trabalhava, gente, tinham outros 2 pedreiros que trabalhavam com ele todo dia, o dia todo. Então, já ouvi também esses comentários, a polícia foi lá no local da obra dele, já falou com essas pessoas, também nada de anormal foi detectado nessa situação. Até câmeras de segurança para ver a rotina do Marcos ali, no dia do desaparecimento da Rick, também foram recolhidas. E o carro dele, de fato, saiu naquele horário, no horário que a mulher disse que ele saiu de fato do canteiro de obra, a imagem mostra ele saindo, circulando na cidade, se encontrando com a ISIS e aquela imagem tradicional dele saindo da cidade e voltando da cidade. Esse roteiro tem gravado, está todo gravado e a polícia teve acesso às câmeras de segurança. Muitos novos elementos que para nossa polícia é um prato cheio. Para quem não viu ontem, a gente mostrou aqui ele indo até a farmácia, aponta o telefone celular para balconista dizendo, olha, um amigo meu pediu para vir aqui comprar esse remédio. Abortivo. E era um abortivo. Abortivo. Aí a mulher foi para a delegacia, contou para a polícia as pessoas divulgou aqui essa imagem. Aqui, as pessoas perguntam, mas abortivo não vende na farmácia. Não, gente, mas tem alguns remédios que farmacêutico entende, quem trabalha na área da saúde entende, tem esse efeito abortivo. E era isso que o Marcos Rony estava atrás, entendeu? Não tem abortivo na farmácia. Não, é o efeito abortivo. Para deixar bem claro. Isso, boa. Boa essa aí você estava falando também disso aqui, e eu acho que o principal é aquele laudo, o exame que foi feito nessa viatura falsa que ele tem ali, que detectou sangue, fio de cabelo no carro dele, no porta-malas. Tem uma pessoa perguntando aqui o seguinte, ó. Vocês também se livraram das roupas que ele usou no dia? Ou jogaram fora só o calçado? Você viu que a mulher dele falou? Que ela preparou uma mala, preparou um resto de coisas velhas, lixo, e acabou se desfazendo? Sim. O depoimento é aquilo, tá, gente? A gente falou que é o depoimento mais longo do inquérito. Isso me chamou a atenção. Nem vou fazer juízo de valor, mas é uma informação. O depoimento mais longo de todo esse inquérito tem 19 minutos. Foi esse que nós exibimos para vocês. E nós fizemos uma compilação daquelas partes que mais interessavam
para o nosso aspecto aqui, para o programa Balanço Geral. É interessante. Esse questionamento não foi feito. Por que você se desfez da roupa? Nós mostramos um trecho, mas nós assistimos na íntegra esse depoimento e me chama a atenção que o delegado, muito inteligente no questionamento, ele faz algumas perguntas que ela de começo não sabe precisar, mas no final do depoimento, depois que ela já está um pouco mais segura, mais relaxada do que está falando para o delegado, ele refaz algumas outras perguntas e ela acaba entregando as respostas que ele queria saber lá no começo. Por exemplo? O horário. Que primeiro ela disse que não sabe o horário que ele tinha chegado em casa. E aí ela fala duas coisas que me chamam a atenção. Ela cita que ele chega em casa sem tomar banho, vai para o mercado e que também fala para a tia que foi buscar a geladeira que ele não tinha tomado banho. Mas depois ela cita que ele foi tomar banho. Mas o que mais me chamou a atenção ainda é o detalhe de que ela não se lembrar de ter ido em determinado lugar comprar bota. Depois o delegado confronta e fala, peraí, peraí. Nós temos uma imagem que mostra que eles foram no lugar tal. Nós fomos comprar uma bota. Aí o delegado, mas uma bota nesse horário da noite com essa urgência? Estranho, né? Nós fomos comprar, porque não sei o que. E essa bota, a bota velha? Não, eu desfiz, joguei no lixo. Rapaz... As coisas estão apertando, né? Estão se apertando. Ó, caiu com a minha caneta. Então, assim, a gente já deu aqui no Balanço Geral que esse carro está totalmente irregular, já há vários anos sem pagamento dos impostos, a documentação está toda atrasada, está cheio de problema, um carro que já não deveria mais estar rodando. A gente já deu isso aqui no Balanço Geral também. Nós mostramos os novos elementos do programa de ontem, para quem perdeu, só resumindo, as imagens atualizadas da farmácia, o que diz a motivação do crime, Sim. A revelação de que ele já sabia 2 dias antes do desaparecimento que a menina estava grávida, porque ele foi visto querendo um indicativo para um abortivo, embora ele tenha negado, disse que era para algum amigo, mas aí isso confronta também, porque é o seguinte, quando o delegado pergunta da gravidez, na segunda oportunidade ele acaba dizendo que sabia, mas que não sabia se o filho era dele. Ô Furlan, e tem um questionamento que as pessoas volta e meia fazem, né? Porque são pessoas também que são leigos como nós, não tem detalhes ali da legislação. Elas perguntam, esse cara pode sair da cadeia daqui 30 dias? Então é o seguinte, gente, nós vamos mostrar que para a maior autoridade de segurança pública do Paraná, fala que esse cara, Marcos Rony, não vai sair da cadeia. Mas como assim, Ricardo? Essa prisão não é temporária, são só 30 dias? Sim, mas o secretário de Segurança Pública nos recebeu, insistimos, uma barbaridade, para que delegado falasse, perícia falasse, e aí o homem chegou e falou, então vem para cá que eu vou responder as perguntas de vocês. Então, o secretário de Segurança nos recebeu para falar sobre o caso Isis. Vamos ouvir. Não é o delegado da investigação, nem o promotor de justiça do caso, mas o secretário de Segurança Pública do Estado tem uma certeza. Nós temos várias evidências, várias provas, as quais, obviamente, não vou passar agora, porque nós estamos em fase ainda de investigação do processo, que nos dão tranquilidade para manter esse indivíduo preso e pretendemos também iniciar um processo para manter uma prisão preventiva desse indivíduo. Trabalhamos da possibilidade de homicídio com ocultação de cadáver. A prisão preventiva só pode ser decretada pela Justiça em situações específicas. Uma delas é quando há indícios suficientes contra um suspeito. Marcos Rony está preso temporariamente. São 30 dias que vão servir para a polícia entregar mais provas contra ele. E os indícios são enormes. Sangue e fios de cabelo encontrados no porta-mala do carro. Testemunhas certificando ter visto a falsa viatura na zona rural de Telêmaco Borba. Mandaçaia é um distrito de Telêmaco Borba. O primeiro local de buscas dos bombeiros pelo corpo de Isis. Uma região rural, de mata fechada, de córregos. Foi aqui que uma testemunha afirmou ter visto o carro de Marcos Rony. O inconfundível Renault Scenic com faixas nas laterais e giroflex no teto. Você não chegou a ver? Não cheguei a ver ele, só o veículo, a traseira do veículo, porque a frente ela estava embicada no mato. Foi isso que me chamou a atenção. Tem ainda as imagens com Marcos Rony indo comprar medicamento abortivo no dia em que ele encontrou Isis pela última vez. Entrei lá e falei, não, Marcos, esse remédio aqui não, a gente não vende, é proibido. Daí eu falei, isso daqui é um abortivo? Ele, é para uma amiga minha, não sei o que me mandaram procurar e tal.
Mas só também falei que não tinha e era proibido. Ele estava demonstrando assim, certo nervosismo? Tava bem nervoso. Assim. Os depoimentos mostrados na reportagem fazem parte da investigação da polícia. As imagens de câmera de segurança também. Uma investigação inicialmente conduzida pelo delegado Jonas Avelar e que agora, segundo o secretário, está com outros 4 delegados. O titular de Tibagi entrou em férias, bem no meio da investigação sobre o desaparecimento de Isis. Já são 42 dias. Foram férias mesmo ou uma punição ao delegado? O secretário foi perguntado sobre isso. O afastamento desse profissional é um excelente profissional, um delegado da Polícia Civil, discreto. Estão trabalhando com discrição até em respeito à família. Por isso que nós não estamos nos manifestando. Mas já era previsto. E como eu te disse, nós temos 4 delegados, 2 da região e mais 2 da Delegacia de Homicídios, focados exclusivamente para o esclarecimento desse crime. Mas uma pergunta ficou sem resposta nessa entrevista. Quando a polícia científica irá entregar os laudos pedidos pela polícia? As respostas para o material genético presente no carro de Marcos Rony. As respostas sobre o rastreamento de celulares apreendidos. Praticamente está esclarecido. Nós temos que localizar a Isis, né? Com o passar do tempo, a possibilidade de encontrá-la com vida é muito remota. Nós não deixamos de acreditar nisso, mas a cada dia que passa, isso é menor essa possibilidade. Mas sim, a gente quer resolver logo essa questão para que a família tenha um conforto para velar o corpo ou para receber essa menina de volta. Olha, eu tenho algumas perguntas para fazer para você que são dos nossos telespectadores. Tá. Aliás, obrigado, tá? Deixa eu só te interromper. Claro. Só para pontuar importantes declarações do secretário de Segurança. Ao contrário do inquérito aberto que fala ocultação de cadáver e sequestro, o secretário já fala homicídio e ocultação de cadáver. E o secretário de Segurança fala, esse homem não vai sair da prisão. Nós já estamos preparando material, quer dizer, polícia, para manter ele preso preventivamente. E aí não sai mais da cadeia. É a maior autoridade de segurança pública do estado do Paraná falando sobre o caso Isis. Com base em todos esses elementos e provas que nós trouxemos aqui, e com certeza o secretário sabe de muito mais coisas, ele deu a cara para bater e falou, esse cara não sai mais da cadeia. Isso aqui é muito importante, até para tranquilizar aquelas pessoas que estão nas redes sociais. O Marcos Rony vai sair da cadeia. Gente, é o secretário de Segurança dando a cara para bater. E olha, a gente sempre lembra, quem decreta a prisão é juiz. Quem pede a prisão preventiva é promotor de justiça, não é polícia. Mas veja, o secretário de Segurança, que sabe muito mais do que nós mostramos até agora, está muito certo do que está fazendo. Olha, é uma mensagem que me fez refletir. Uma pergunta aqui. É que não para de chegar mensagem aqui. Peraí, só um segundinho aqui. Cadê? Eu que interrompi você Não, falar, tem problema, era legal não tem problema. Aqui, ó. A Vera escreveu assim, Ricardo e Matheus, investiguem os colegas dele de trabalho, porque podem ser cúmplices também. Vai que concretaram ela lá. O cheiro disso está forte aos redores desse chão batido. Tá. Isso me fez lembrar uma coisa, obrigado Vera pela sua mensagem, que no dia do depoimento, a esposa do Marcos Rony fala o seguinte para o delegado. O marido disse que ia chegar tarde, muito cansado, porque era dia de concretar. E quando fazia o concreto, ele chegava bem cansado. É uma questão de se levantar uma interrogação? Então, o que me explicaram é o seguinte. Uma coisa é a esposa, por exemplo. A esposa é cúmplice porque mentiu para a polícia. Veja, nós mostramos uma contradição, vamos chamar? No depoimento dela, uma contradição. Pode ser mentira, coisa e tal. Isso torna ela cúmplice? Até onde nós sabemos, não. Por enquanto. Até o momento, não. Cúmplice seria, isso, gente, na visão de muitas pessoas que estão trabalhando nesse inquérito. Cúmplice seria, por exemplo, se eventualmente encontrasse o corpo e verificasse a causa-morte onde foi enterrado. Cúmplice seria aquela pessoa que ajudou a enterrar o corpo. Cúmplice seria aquela pessoa que levou o Marcos Rony até aquele lugar. Cúmplice seria aquela pessoa que atrapalhou a investigação da polícia, por exemplo, encontrar o corpo ou omitir a forma como ela foi assassinada.
aí sim você teria elementos suficientes para indiciar e investigar uma pessoa por cumplicidade. Ah, Ricardo, então quer dizer então que está descartada a participação de outros, entre aspas, cúmplices? Não. A informação que nós temos é que até o momento a esposa, que as pessoas tanto perguntam, não está sendo investigada como cúmplice. Ah, os colegas de trabalho, menos ainda, gente, menos ainda. A única possibilidade é que Marcos Rony é o responsável pelo desaparecimento e aí, infelizmente para a família, assassinato e ocultação de cadáver da Isis. Somente um responsável, que é esse cara aqui. Se ele decidir falar e colocar outras pessoas na cena do crime? Aí é outra história. Porque nesse momento, aí vamos às informações de bastidores. Já tem gente contando, porque vamos jogar limpo aqui com o nosso telespectador. Claro. Gente, essas informações que a gente consegue e traz aqui, a gente consegue com alguém. Alguém importante que teve acesso, falou, divulga lá que vocês vão tocar o pau nessa história. As pessoas que nos ajudam a trazer esse tipo de informação, elas têm o quê, Furlan? Interesse. Interesse no quê? Em fazer com que você de casa, que futuramente, eventualmente pode ser um jurado, já tenha uma perspectiva desse caso. É o tal do tribunal da TV que tantas pessoas falam. E nós estamos falando de um crime de assassinato contra uma pessoa que vai a júri popular em Tibagi. Pode ser que 2 anos, 3 anos, vai para a júri popular, não há dúvida nenhuma com esse caso. Bom, essas pessoas, elas trazem essas informações, nós replicamos essas informações e há um movimento de bastidor que é o seguinte: doutor, isso uma pessoa conversando com o advogado Marcos Rony. Doutor, conversa lá com o Marcos Rony. Veja lá, olha o que nós já temos contra ele. Nós podemos atenuar, doutor, ali uma ocultação, podemos atenuar a situação dele. Ao invés de um homicídio qualificado por resistência à prisão, motivo torpe, um duplo homicídio pela gravidez, vamos atenuar isso, mas fala onde é que está o corpo. Entendeu? Então, isso também, gente, está sendo ajeitado ali nos bastidores dessa história. Porque a polícia sabe que seria muito mais fácil, a essa hora, o Marcos Rony chegar e falar, tá bom, gente, fui eu e o corpo tá lá, ó, virando aqui, ali, foi lá que eu enterrei. Esse é o jogo do momento. É isso com que a polícia trabalha nesse momento. Claro, tem gente trabalhando para achar o corpo? Claro. As herbs, os telefones celulares podem ajudar? Claro. Mas tem essa jogada também. Mas uma das principais dúvidas, e eu vou te fazer uma pergunta agora, é o seguinte. Para o pessoal de casa compreender, quando a gente fala da ERB, que são as estações de rádio base dos telefones celulares, que apontam os indicativos por onde essas conexões aconteceram. Isso. Vamos lá. Só para você lembrar, o celular da Isis enviou uma mensagem para a mãe da Isis com uma localização. E essa mensagem foi apagada. A principal dúvida, o telefone apreendido de Marcos Rony. E o telefone, que você está rindo, sorrindo para mim, você já sabe minha pergunta, né? E o telefone nunca encontrado da Isis, a ERB, registrou se esses dois aparelhos estiveram juntos na mesma faixa de hora, no mesmo dia, na mesma indicação de local? Legal que essa é uma informação da polícia científica, isso é bem bacana. Nós já mostramos aqui, no Balanço Geral, que uma estação de rádio base, uma ERB de telefone celular, aquela torre, tá, gente, de celular, ela pode mandar sinal para um telefone até 16 km em linha reta. Eu falo até porque esse é o máximo de habilitação que tem no Brasil. Pois bem, as torres que foram objeto de trabalho da polícia científica lá em Tibagi, elas têm outra característica. Uma delas, ela tem um raio de 6 km. É menor. Menor. E a outra, 8 km. Menor ainda. Então são áreas menores. E você mostrou que lá na cidade tem 2 torres, né? Dentro da cidade são 4. Dentro da cidade são 4. 2 da Claro e 2 da TIM. Certo. 2 da Claro. Mas tem Telêmaco na estrada. Não existe torre, mas você pega essa distância das torres que estão na cidade. Então tem cobertura. Tem cobertura. Mesmo sendo da operadora Vivo, a Vivo vai usar a torre ou da TIM, ou da Claro, ou da Oi. E aí o que a ERB pegou? Pegou aqui uma ERB de Tibagi e uma ERB de Telêmaco Borba. Tem uma estrada de 50 km entre elas, certo? E aqui uma ERB daqui e uma ERB daqui. O que essas ERBs pegaram? Uma delas pegou o telefone da Isis e o telefone do Marcos Rony. Lá em Telêmaco Borba.
o telefone da Isis e o telefone também do Marcos Rony. Tá de brincadeira. E assim, ninguém sabe, né? Não apareceu em depoimento nenhum, testemunha nenhuma. A Isis, ela foi para passear em Telêmaco Borba. Não foi. Não apareceu isso. A Isis só poderia estar em Telêmaco Borba se o corpo dela foi enterrado ou se o corpo dela foi levado com o telefone celular dela. E o telefone celular dela ficou com o assassino. Isso para a polícia está claro. Então é por isso que a polícia fez 2 buscas já na região de Mandaçaia, que é a região rural de Telêmaco Borba. Então é por isso que não tem esse AEB e ainda tem um detalhe do depoimento. O depoimento daquela testemunha que fala exatamente numa região mais restrita, numa determinada entrada de Mandaçaia onde essa mulher foi. Então assim, tem a testemunha, tem as herbes, tem tudo isso que faz com que a polícia fale, não, eles estiveram juntos, ficaram juntos, não só onde o Marcos Rony disse que ficou, lá na Vila São João, em Tibagi, mas lá em Mandaçaia também. É sinal, prova técnica, é aquilo que a gente fala. Uma testemunha, gente, e eu não estou fazendo juízo de valor sobre as testemunhas, mas a nossa memória nos trai. Num depoimento, as pessoas são conduzidas a determinada resposta. A gente faz isso todo dia, não é, Furlan? Numa entrevista, a gente chega e fala assim, o que você acha? Eu acho, você gostou? Gostei. Comprou? Comprei. É normal isso. Então, por isso que eu falo, testemunha numa polícia é uma coisa muito abstrata, não é mais fundamental numa investigação. Numa investigação policial, fundamental nesse caso, estação rádio base. Quer dizer, prova técnica. Sinais de celular, isso, luminol, DNA dentro do carro, as botas, as roupas. Então, isso são elementos de prova, que daí não tem o que contestar. O advogado de defesa, por melhor que seja, fala assim, o que ele vai falar a hora que, de fato, a polícia científica comprovar? É sangue e é cabelo no porta-mala. Ele estava transportando... E aí a polícia técnica vai falar, não, é sangue e o DNA mostra que é da Isis. Vai falar o quê? A Isis sempre andou com ele, era namorada dele, andou no carro. Mas no porta-mala, você não tem como contestar isso. É que ela estava se escondendo. Não tem o que falar. Você percebe? Então por isso que é importante câmera de segurança, prova técnica, não tanto depoimento. Depoimento ajuda. Depoimento ajuda sim, é fundamental para a polícia, mas isso aqui é outra história. O departamento investigativo, ele vai atrás de elementos que realmente possam conectar Marcos Rony à cena do crime e também outra coisa que muda. Uma coisa é o suspeito estar na cena, outra coisa é o suspeito estar na cena e ser também o autor. Essa história do depoimento, né? Vamos relembrar aqui bem rapidinho. A polícia de Tibagi, ela perdeu aproximadamente 4 dias de investigação, porque teve uma testemunha que chegou lá para ela e falou, eu vi a Isis lá na zona rural da cidade de Tibagi correndo. Lembra essa história? Sim. Aí foram atrás da câmera de segurança, foram ver se era a Isis, foram atrás do cara da caminhonete, né? Daquele cara da caminhonete que era o ex-namorado. Aí foram atrás do ex-namorado dela, pegaram o depoimento dele, viram a caminhonete que não era dele. Você lembra dessa história? Lembro. Foram 4 dias que a polícia perdeu nessa história. Por quê? Por causa de depoimento. Faz parte. Mas são os depoimentos que ajudam e às vezes atrapalham a polícia numa investigação. Olha, é um trabalho bastante complexo. Amanhã, novidade? Sempre tem, né? Sempre tem. A gente gosta de trabalhar com informação, gente. É o que nos alimenta. A gente fica intrigado aqui porque, como eu disse ontem, vou dizer hoje de novo. Ricardo Vilches tem muita informação que ele não compartilha comigo, ele não conta pra mim. Não fala ele me surpreende aqui no programa. O Furlan, a gente conversa as coisas, ele solta aqui antes da gente ter as reportagens preparadas. E outra coisa aqui, a participação do pessoal de Tibagi é muito legal. Muito. Porque as pessoas conversam com a gente ali no YouTube, conversam nas redes sociais, elas falam, viu, por que vocês não vão atrás de tal coisa? E ela fala, rapaz, é verdade, é pertinente. As pessoas que moram aí, as pessoas que são de Tibagi, conversam, conhecem as pessoas, vocês são fundamentais para a gente também atiçar a nossa curiosidade para que a gente vá atrás dessas informações também. E muitas das informações que a gente passa eram dúvidas que partiram de vocês. E aí a gente vai compartilhando essas dúvidas e a gente vai atrás de resposta para trazer para vocês. Tá bem legal essa conversa olha, com o pessoal. Tem muita mensagem aqui, isso é muito interessante. Eu vou depois analisar cada uma esses questionamentos que o pessoal está fazendo lá na nossa live no YouTube. Eu vou analisar, vou passar tudo aí depois pro Vilches e a gente vai fazendo esse levantamento. Muita coisa vale a pena a gente levar em consideração. Certo, meu amigo? Boa. Ótima tarde. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Até amanhã.